isso aí, pessoal, está começando mais um Ico Thomas Show aqui no seu canal 520 da NET, também no meu canal do YouTube. O assunto hoje, olha, eu curto muito, muito, psiquiatria. E aí, quando eu pensei em falar sobre esse assunto, eu pensei, Dr. Nélio Tombini tem que vir no programa e ele está chegando e ele veio. Dr. Nélio... Isso aí, pessoal, mais um Ico Thomas Show. Hoje, Dr. Nélio Tombini vai esclarecer vários pontos, vários assuntos aqui, já que ele é psiquiatra e também psicoterapeuta. Dr. Nélio, muito obrigado pela sua participação aqui, por ter vindo, viu? Eu que agradeço, né, essa oportunidade de estar aqui contigo, de quem eu aprecio muito o trabalho, né, e com as pessoas que estão nos assistindo, que seguramente aproveitam, né, esse teu programa e espero que hoje possam ter um pouco mais de intimidade com a vida emocional, né, mais intimidade, porque nós, por incrível que pareça, às vezes somos ricos, estudiosos, falamos várias línguas, mas temos pouca intimidade com nossa psique, com nossas emoções. Doutor Nélio, as pessoas piraram mais nessa pandemia, né? Não somente pessoas, mas casais, famílias. Nessa pandemia realmente está levando muita coisa, né? Ico, a vida sempre é difícil, sempre. Evidentemente, com a pandemia foi muito mais difícil porque nos pegou de surpresa e nos deixou impotente. Ninguém imaginava passar por isso. Então, né, o que nós ficamos confinados? A palavra confinado já complica, assim, né? Tu fica assim, ficasse controlado por uma doença. Essa doença te deixou assim paralisado. Isso já deixa a pessoa muito inquieta. E claro, assim, uma série de perdas econômicas, né? Saúde, pessoas morrendo, perda de emprego, foi um caos. Evidente que a mente ficou muito prejudicada, muito prejudicada. Como é que as pessoas lidam com isso que é importante poder falar? Como é que as pessoas lidam? Muitas pessoas começaram a tomar mais remédio, tipo esses faixa preta, né? Para se tranquilizante. Pessoas começaram a beber mais, usar mais álcool, né? Pessoas começaram a usar até mais drogas, outras drogas, né? Ou seja, pessoas com falta de sono, pessoas mais irritadas, pessoas mais depressivas, pessoas mais ansiosas. É o caldo de cultura perfeito para a pessoa adoecer. Chegar a um ponto que dá um break, né? Que quebra o sistema, a pessoa... Um apagão, né? Dá um apagão. Aí, muitas vezes, as pessoas precisam buscar ajuda de um psiquiatra para tomar remédio. Mas, claro, se tu consegue trabalhar com esses conflitos, que é o que eu estou descrevendo aqui, e a pessoa entende melhor, a pessoa tem menos chance de adoecer. Porque nós somos muito competentes. Olha o que eu estou dizendo, pessoal, escuta direitinho. O ser humano é muito competente para criar dificuldades e para a vida ser difícil. Né? Então, assim, nós interpretamos coisas, o Ico pode dizer alguma coisa que eu interprete mal. E às vezes não era isso que ele queria dizer. Então a gente interpreta às vezes o que ouve e o que enxerga às vezes de forma distorcida, de acordo, né, com a nossa personalidade, com o nosso jeitão. Então esse é o ser humano que se apresenta. O ser humano então é muito suscetível a criar dificuldades para si mesmo. E quando a gente faz uma psicoterapia, que é o papel de uma análise, é para tentar clarear essas coisas assim, né? Por que a pessoa está se adoecendo? Olha o que eu disse. Eu não disse por que a pessoa está adoecendo. Olha o que eu disse. Por que algumas pessoas se adoecem? Se adoecem assim, elas se encaminham para uma trajetória doentia. Isso é o ser humano. Nélio, nesta pandemia, bom, tu deve ter atendido também bastante online, mas logo depois também presencial. O que tu mais escutava, assim? Qual é a angústia desse povo? O que batiam na tua porta e diziam, Nélio, eu preciso de tal coisa? O que era? E quando as pessoas têm doença no corpo, no físico, tem dois sintomas que aparecem com frequência que ajudam. É febre e dor. A gente com febre e dor procura um médico. Quando as pessoas têm problemas da cuca, emocionais, mentais, os dois sintomas que aparecem mais é ansiedade e tristeza, abatimento, falta de ânimo. Esses são os dois sintomas. Então, o ser humano, ele se carrega disso. Se a pessoa tem muita ansiedade, ela pode ter uma síndrome do pânico, que dispara o coração, dá falta de ar, acha que vai morrer. Isso é síndrome do pânico. E o que é isso? Excesso de ansiedade.
Então, assim, se a pessoa não consegue ir no lugar porque ela tem medo daquele lugar de ficar mal, a gente chama de fobia. Ela evita os lugares. Isso também é excesso de ansiedade. Não é o lugar que vai fazer mal, o supermercado, a igreja, né, o hospital. Então as pessoas desenvolvem isso. Nessa pandemia, as pessoas ficaram muito mais ansiosas que deprimidas. Porque a ansiedade ela vem na frente, ela é mais rápida. A depressão precisa de um tempo, vai sedimentando, sabe? Leva mais tempo. As pessoas muito mais ansiosas. E a ansiedade a gente percebe através que dorme mal, fica mais irritada, né? Come mais, né? Dificuldades para se relacionar, medo às vezes de sair de casa. Então, assim, o ser humano ficou muito paralisado nessa pandemia. Doutor Nélio, redes sociais, hein? Esse é um assunto que vai longe, hein? Aproxima as pessoas, afasta. O que está acontecendo? As pessoas estão demais hoje em dia, eu noto, nas redes sociais, demais. Né? Jogando, vendo fotos. O que isso pode acarretar? Ou o que já está acontecendo? As redes sociais, eu acho assim que elas mais afastam que aproximam. Vou explicar. Nós temos muitos contatos, mas não temos intimidade. Então isso é diferente. Uma coisa é ter muitos contatos, outra coisa é ter intimidade. As redes sociais não oferecem intimidade. Então, assim, as pessoas estão mais distantes, inclusive as pessoas da família, os amigos. Presta atenção, vai num restaurante, olha para as mesas, num shopping. As pessoas estão na mesma mesa, Ico, e cada um com o seu celular. Ou seja, aquele grupo que está junto, ele não está trocando, né? Ele não está se aproximando. Eles estão contatando com outros via rede social. Isso não é bom. O ser humano precisa de contato, o ser humano precisa de afeto, precisa de atenção, né? Por que uma mãe dá de mamar 6 meses para uma criança? Além do leite que passa lá anticorpos, é o contato, né? Esse contato físico, um abraço, uma palavra de carinho, até uma ira às vezes é bom, uma briga, xingar também, isso é afeto. Afeto não é só amoroso, afeto pode ser irritadiço. Então as redes sociais nesse sentido não são boas, porque as pessoas estão mais distantes. As pessoas se entregam menos, as pessoas são menos verdadeiras, né? Menos transparentes. E as redes sociais é isso, né? Na verdade é isso. Temos que saber que as redes sociais elas têm uma importância muito grande. Tu falaste terapia online, eu tenho feito direto terapia online, sem problema nenhum. Funcionando bem? Zico, eu preciso ver a pessoa, exato, enxergar a pessoa, ouvir a pessoa e fazer perguntas para a pessoa. E eu preciso disso, eu não preciso fazer uma operação. A pessoa pode estar, eu atendo pessoas fora do Brasil. Mas eu digo as pessoas se soltando, assim, conseguindo entender esse novo tema. Eu vou dizer o seguinte, as pessoas não se soltam. O terapeuta é que solta a pessoa. Olha que importante isso. A pessoa não precisa se soltar. Cabe ao terapeuta tirar as coisas dela. Esse é o papel da gente. A pessoa, assim, o terapeuta vai lá e tira as coisas da pessoa com jeito, né? Esse é o papel do terapeuta, né? Vai furungando aqui, furunga lá, dá uma tiradinha aqui, abre um espaço lá. As pessoas, sim. As pessoas querem contato e uma terapia é contato. Estamos recebendo hoje aqui no Ico Thomas Show, psicanalista, psiquiatra, amigo, Dr. Nélio Tombini. Dr. Nélio Tombini, que eu sempre quando encontro ele comento, né, que o Dr. Nélio Tombini vai jogar tênis comigo e me sacaneia no tênis, né, o Dr. Nélio? É só 6-1, 6-2. Eu estou treinando, Dr. Nélio, viu? Vou pegar esse gancho, sacaneia. Na verdade, não. Porque eu sou verdadeiro com ele, assim. Eu não posso jogar com ele fazendo de conta que eu quero agradá-lo no tênis. Eu jogo o meu jogo, e se o meu jogo é superior ao dele, esta é a verdade. A verdade sempre é importante. Então eu não sacaneio ele. Ele é muito competente no que ele faz aqui comigo. No tênis, felizmente, eu ainda sou mais competente que ele. Ainda. Essa curva, ela está caindo. Sensacional, doutor Nélio. Daqui a pouquinho, no segundo bloco, voltamos com mais papo. Esse papo gostoso aqui com o meu querido Dr. Nélio Tombini. É rápido, já voltamos. It's not time to make a change. Just relax to take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy.
Estamos de volta com o Ico Thomas Show, hoje recebendo aqui Dr. Nélio Tombini. E para começar o segundo bloco, doutor Nélio, eu queria saber o que mais tem acometido as pessoas no lado mental hoje em dia, o que o senhor observa? Assim, Ico, as pessoas hoje em dia, elas buscam competição. Né? A vida é muito competitiva. As pessoas, todas as áreas, né? Todas as áreas. As pessoas buscam competição, ganhar dinheiro. E tem uma coisa interessante, assim, tu falasse há pouco em redes sociais, as pessoas buscam muito se validar pelo outro. Olha que interessante. Eu preciso saber o que o outro pensa de mim para que eu me sinta bem ou mal, indo no lugar certo ou no lugar errado. Isso é terrível. Só faz mal. Só faz mal. Assim, eu sempre digo assim, se eu não souber quem eu sou, não é outro que vai saber quem eu sou. Se a pessoa me disser assim, pô, Ico, esse teu convidado, Nélio Tombini, foi muito ruim. Bom, eu vou assistir depois o show do Ico, que é bem importante, e eu vou ver se eu me saí bem ou não. Eu tenho que saber isso, Ico. Se eu não souber, se eu precisar ligar para o Ico e dizer, Ico, tu gostaste da minha apresentação, eu estou mal. Eu estou frágil. O medo do julgamento, né? Mas Ico, o julgamento faz parte da vida. Sabe qual é o pior julgamento? Sabe qual é o pior julgamento? Não é dos outros, é nós em relação a nós mesmos. Esse é o pior julgamento. Se eu me sinto desvalorizado, desqualificado, de segunda categoria, que os meus pais não gostaram de mim, esse é o pior julgamento. Porque o julgamento dos outros eu nunca sei, Ico. Nós não sabemos o julgamento dos outros. Às vezes nos dizem, paciência, né? Mas o pior julgamento, o que nos adoece, o que nos abate, é o nosso próprio julgamento. As pessoas às vezes são muito rígidas com elas, muito cobradoras, né? Muito exigentes, e transplantam isso delas para os outros, que estão perto, geralmente a família. Às vezes um grau de exigência, um grau de cobrança, nunca está satisfeita. Isso é complicado. Então, assim, o ser humano é maravilhoso, do ponto de vista, até eu escrevi esse livro, A Arte de Ser Infeliz. Eu lembro de um capítulo do seu livro que fala a respeito de infantilizar os filhos, né? Eu acho muito legal o senhor falar sobre isso também, que é uma parte muito legal. Sim, é muito fácil a gente infantilizar os filhos. De que jeito? Quando a gente começa a querer fazer com que os filhos façam aquilo que a gente acha melhor. Tipo assim, o pai e a mãe sofreram algumas coisas, então eles não querem que os filhos sofram. E eles começam a envolver os filhos de uma maneira tal que os filhos ficam imobilizados. Eles ficam fazendo tudo para os filhos. Dão opinião com quem tem que sair, a roupa que tem que botar, como é que tem que estudar. Às vezes vai lá e faz o tema para os filhos. Às vezes vai no colégio lá brigar com um coleguinha que brigou com o filho. Então os pais vão tirando a potência dos filhos. E o pior é que as crianças se seduzem por isso. Gostam disso. A criança tem uma fantasia de ficar a vida inteira sendo criança. Se deixar, ela quer a vida inteira ser criança. E se o pai acena com isso, a mãe tipo assim, vou cuidar de ti, caldo perfeito para o insucesso dessa criança. E às vezes, sabe como é que acontece? Assim, essas crianças que vêm às vezes muito controladas pelos pais, quando chega na adolescência, às vezes elas começam a usar drogas. Que a droga, a maconha, o álcool, a cocaína, é um jeito de continuar mantendo esse ciclo de dependência dos pais. Porque uma pessoa que usa droga não vai para frente, e os pais ficam atrás, e vão pagando conta. E eu digo assim, às vezes tem que pegar esses filhos, tirar eles do contexto social e botar numa clínica. Nélio, no geral as coisas são mais simples de se resolver ou são mais complicadas? Tu pega alguém que chega no teu consultório, por exemplo, daqui a pouco está com uma banana, um grilinho na cabeça. Às vezes é algo mais simples do que se imagina, né? E às vezes, como eu falei, mais grave. Isso é muito... Assim, o sofrimento para aquela pessoa sempre é o pior sofrimento. A gente tem que fazer uma diferenciação aqui bem breve. Se a pessoa tem uma doença que é de base bioquímica cerebral, tem algumas doenças tipo transtorno bipolar, esquizofrenia, às vezes transtorno obsessivo compulsivo, que tem muita história familiar, muita química, o remédio ajuda muito. Mas se são os tais conflitos, isso que o Ico disse, uma coisa mais simples, se esse conflito ele não é trabalhado, a pessoa cresce com aquilo e de uma escala 1, ele vai para uma escala 100. E aí adoece a pessoa. Então é importante, sim, a gente olhar e dar devida dimensão para as coisas. Assim. Vamos pegar agora aqui, política, tá? Nós estamos nessa confusão política. Bom, eu olho para aquilo e se eu quiser, né, o perigo é que eu fique fisgado naquelas coisas, ou para um lado ou para o outro. Se eu ficar fisgado,
eu vou ficar muito nervoso, porque eu vou começar a falar, opinar, vou brigar com meus amigos, não vou gostar de uma pessoa que pensa diferente de mim. Então, olha o perigo de eu sair de dentro de mim e entregar o meu imaginário para um cenário político que não tem nada a ver comigo. Ou pode ser no futebol também. Então, olha como eu tenho que preservar a minha saúde mental. Olhar para aquilo, observar aquilo, tirar minhas conclusões e dizer assim, ó, esse negócio não me serve, eu quero uma certa distância, eu não vou me meter nisso. Se eu ficar 2, 3 horas por dia gastando o meu imaginário com a coisa da política, do futebol, eu já estou adoecendo. Porque eu estou jogando fora, né, uma capacidade rica, que é o meu imaginário, a minha mente. Claro que às vezes as pessoas fazem isso, sabe por quê? Porque elas não sabem também como ocupar a sua mente. Não é uma espécie de carência também? Mas isso é perigoso, assim. Todo mundo é carente. Eu sou carente também. Então essa é uma pegadinha, essa história de carente, sabe? Cuidado. Doutor Nélio, outro ponto que eu fiquei pensando esses dias. Uma pessoa que vem de uma família de classe média, média alta, muitas vezes eu observo que não tem força de vontade para fazer uma coisa, porque sempre teve ali a vida meio que cuidada pelos pais ou de certa forma mansa. Muitas pessoas que se dão muito bem na vida vieram do nada, do zero. Parece que essas pessoas têm mais força de vontade de acordar, não ficam botando as coisas para amanhã. Isso procede, eu estou viajando totalmente assim. A pessoa veio do nada e ela não fica procrastinando as coisas, ela vai lá e faz, porque se ela não fizer, ninguém vai fazer por ela. Quantas pessoas que eu já vi assim, de uma classe boa ficar remando a vida inteira e não fazer nada? Mas talvez isso conecte com o nosso papo anterior, pais que infantilizam os filhos. Não é? Às vezes as pessoas de uma classe mais elevada vão fazendo tudo pelos filhos e os filhos ficam infantilizados. Infantilizado é isso, a pessoa não toma conta da vida dela. Então acho que de uma certa forma esse assunto conecta com o outro. Uma pessoa que teve dificuldades, que não teve, a família não teve condições de ficar cuidando dela, que ela tinha que ir para a escola sozinha, fazer o SEMA sozinha, ela tira a potência dela. Então esse negócio, às vezes, de cuidar muito dos filhos, a gente tira a potência dos filhos e oferece a nossa potência. Não funciona. Não funciona. Sensacional. Então, assim, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, né? Que lá na Santa Casa, quando eu fazia os grupos com os pacientes do SUS, hoje na Santa Casa eu estou mais fazendo um projeto só com os residentes. Uhum. Santa Casa tem 260 médicos residentes, cirurgia, ortopedia, pediatria. E esse pessoal fica muito despreparado, porque são muito jovens, né? Então eles precisam de um suporte também psicológico para lidar, porque eles sempre estão no front. Então, assim, lá na Santa Casa, que eu atendia pessoas nos grupos doentes fisicamente, doentes economicamente e doentes mentalmente. O poder do verbo, né? Isso está lá na Bíblia, o poder do verbo, na primeira página da Bíblia. Jesus disse, haja luz. Ele não pensou, haja luz. Ele disse, haja luz e a luz veio. Poder do verbo, já começa lá de trás. Lá de trás. E outra coisa importante, assim, né? Eu tenho, uma vez, crio umas máximas, assim, né, para as pessoas pensarem. Eu sempre digo, quem tem mais, oferece mais. Mas não é quem tem mais dinheiro, mais faculdade, mais poder. É quem tem mais cabeça, cuida mais dos outros. Ou seja, assim, tolera que as pessoas escorreguem, que as pessoas sejam grosseiras, que dão uma resposta inadequada. Bonito isso, legal. Sabe, isso. tolera, assim, porque o que é que eu penso assim? Eu hoje em dia eu sou um homem, vocês notam que eu já estou envelhecido, né? A Santa Casa, semana passada, fez um programa comigo, Memórias da Santa Casa. E eu brinquei assim, ó, depois da Memórias, na próxima esquina está a Finitude. Que barbaridade, que barbaridade. Então é o seguinte, eu acho assim que eu preciso ser mais tolerante com as pessoas que estão em volta de mim e que se atrapalham. Uhum. Porque, pô, eu estou numa situação de vida que eu aprendi mais. Eu sou melhor hoje do que 20 anos atrás. Uhum. Eu sou mais competente, eu gosto mais de quem eu sou. Mas sempre me cuidando. Não vão achar porque eu sou médico e psiquiatra que eu nasci com um carimbo de saúde mental. Todos os dias eu estou cuidando das minhas coisas. Então, assim, eu acho que a gente quando tem mais capacidade, mais competência, mais percepção, e não precisa ser rico, não precisa nem ter feito faculdade para ter isso, é cabeça. A gente tem que aceitar as pessoas que estão em volta de nós, que se atrapalham, que às vezes são grosseiros, que às vezes dizem uma coisa e não fazem. A gente tem que lidar. E o melhor jeito de lidar é perceber essas coisas e falar para as pessoas. A verdade é um santo remédio, viu? Dizer para as pessoas, né? Ser claro com as pessoas. E às vezes as pessoas não dizem com clareza, sabe por quê? Tu já ouviu falar nisso? Vocês aqui já ouviram falar nisso? Ah, eu não sei o que ele vai achar se eu disser isso. A gente nunca sabe o que o outro vai achar. Não usa esse artifício pífio, né, sem sentido. A gente nunca sabe o que o outro vai achar.
Então diz. O tempo passa muito rápido quando converso com o Nélio, porque sempre ideias maravilhosas, assim, ó, cirúrgicas. Muito obrigado por todos os conselhos, o carinho, os jogos de tênis, Nélio, e que se repitam muitas vezes. Muito obrigado por ter vindo. Acabou o programa, Nélio. Eu fico feliz que tu me convida, porque muitas pessoas estão nos ouvindo e vão pensar diferentemente algumas coisas depois de ter ouvido o nosso papo aqui. Me convida, eu estou sempre disponível e fico feliz. Muito obrigado. O Ico Thomas Show volta na semana que vem. Juízo e até mais. Once a life of millionaire, spent all my money, just did not care. Took all my friends out for a good time, bought bottle liquor, champagne and wine. Then I began to fall so slow, lost all the good friends, they have nowhere to go. I get my hands on $1 again, I'm gonna have to do that. I can see clearly now, the rain is gone. I can see all